Olá, que a paz esteja com você, prezado irmão, prezada irmã. Seja bem-vindo mais uma vez ao curso A Voz da Verdade. Hoje iremos falar sobre os batismos verdadeiros. Os batismos verdadeiros. Sabemos que há muitas formas de batismo, há muito tipo de batismo, mas qual é o batismo ou quais são os batismos na Bíblia? Segundo o ensinamento dos apóstolos, segundo a sã doutrina, ok? É sobre isso que iremos falar. Quando você fala em batizar, você está sugerindo ou indicando aí que alguém vai imergir alguém, que alguém vai cobrir alguém com alguma coisa. No contexto aqui é cobrir com água, ok? Não há batismo sem imersão, prezado. Tá ok? Não há batismo sem imersão. A forma correta do batismo é imergindo alguém em um lugar onde haja água suficiente para imergir essa pessoa, ok? Ah, irmão Fábio, eu fui batizado, eu batizei meu filho jogando água sob aspersão na cabecinha dele. Pesado, não é a forma, sinto muito dizer, mas não é a forma bíblica. A forma bíblica é batizar, você tem que imergir a pessoa, ok? Um exemplo, Mateus 3,16 fala que Jesus foi batizado e Jesus saiu da água. Se Jesus saiu da água é porque havia uma quantidade considerável de água ali, correto? Também você percebe que o batismo do nosso mestre Jesus Cristo não foi batismo aspergindo água sobre a cabeça dele. Jesus foi imergido, comprovando isso que eu falei, tá bom? O que significa o batismo? Paulo, aqui em Romanos 6, verso 4, usa uma simbologia interessante para mostrar o significado do batismo. Paulo fala que o batismo é um sepultamento, onde quando a pessoa é imergida, né, dentro da água, quando a pessoa é imergida dentro da água, ela está sendo sepultada ali. O velho homem está sendo sepultada. E quando ela sai da água, ela emerge da água, quando ela sai da água, está surgindo aí um novo homem em Cristo Jesus. Ok? Ela é sepultada na morte de Cristo, quando ela entra na água, e quando ela sai na ressurreição de Cristo, ela simbolizando a ressurreição de Cristo, claro. Quando ela sai da água, ela está aí surgindo como uma nova pessoa. Uma nova pessoa para tentar aí entregar a vida dela a Deus, fazer as coisas conforme a vontade de Deus. Antes do batismo, ela fazia as coisas conforme a vontade dela, conforme ela pensava que era certo. Após o batismo, um novo homem passa a fazer as coisas e entender as coisas de acordo com a vontade de Deus. O significado do batismo é sepultamento. Nesse significado você percebe aquilo que eu falei anteriormente. Não tem como... se o significado é sepultamento, se o batismo significa um tipo de sepultamento, não tem como eu sepultar uma pessoa jogando água na cabeça dela. Você concorda comigo? Aspergindo um pouquinho de água na cabeça. Eu tenho que imergir essa pessoa. Ok? Confirmando o que eu falei lá. Quais são as condições para o batismo, prezado? Isso aqui é muito interessante, porque às vezes as pessoas pensam que para batizar, elas têm que se tornarem santas, deixar tudo, né? Conhecer toda a doutrina, conhecer tudo, toda a vontade de Deus, e depois, somente depois, quando elas estiverem santas, digamos assim, elas se batizar. Não é necessário nada disso, pesado. Para a pessoa se batizar é necessário isso aqui, ó. Atos 2, 37, 38. Ouvindo eles, aqui ó, ouvindo. Primeiramente, condição. Para a pessoa se batizar, ela tem que ouvir, ok? Tem que notar, prestar atenção. Não só ouvir, mas tem que crer também, ok? Crer naquilo, crer em quê? Crer no Evangelho, prezado. Crer no Evangelho. O que é o Evangelho? As boas novas de Jesus. Quem é Jesus, o que Jesus fez, qual a missão dele, o que ele vai fazer no futuro, qual é o reino de Jesus. Isso é Evangelho, ok? Crer no Evangelho, nas boas novas de Jesus. E aí você viu, ó, compungiram-se. Compungir, a pessoa tem que se sensibilizar ali com a mensagem de Deus. Tem que crer no coração, ó, ok?
confessar com a boca e crer no coração. Tem outra passagem que diz isso. E arrepender. Dentro desse contexto aí, arrepender tem a ver com os judeus ali que rejeitaram Jesus e estavam arrependidos de ter rejeitado esse presente de Deus para a humanidade. Mas cada um de nós temos um motivo para arrepender. De repente, eu não tenho nenhum motivo. Irmãos, só o fato da gente estar distante de Deus, só do fato do pecado nos separar de Deus, isso aí já é um motivo grande da gente arrepender, ok? A gente se entristecer pela nossa condição espiritual. Já é um motivo, mas todo mundo tem um motivo de se arrepender. Se você não está vendo e nem percebendo nenhum motivo, é porque realmente você está muito distante de Deus, ok? Muito distante mesmo. Mas todos nós temos um motivo. Por aí, prezado, você já percebe por que nós não batizamos crianças. Por isso que não tem como batizar criança. Como uma criança vai se arrepender? Como uma criança vai ouvir, entender, crer? Ok? Você viu lá, ouvindo a mensagem de Pedro, eles se arrependeram. Como é que uma criança vai ouvir, prezado? Vai crer? Como é que uma criança vai se sensibilizar com a mensagem do Evangelho? Como? Por isso que batizar a criança não é bíblico. Não é uma doutrina bíblica, prezado. É uma doutrina dos homens. É uma interpretação dos homens, entende? Ok? Qual batismo vem após o batismo das águas? Atos 19, verso 2 e 3. É usado no batismo de João. Batismo de João? No batismo de João? Então vem aqui. Aí Paulo falou isso aqui, ó, na sequência. Falou, João batizou para o arrependimento. Mas vocês têm que batizar em nome de Jesus agora para a remissão dos pecados. Perceba aí que em seguida eles foram batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Batismo de João, arrependimento. Batismo de Jesus para a remissão dos pecados, ok? E em seguida, os homens de Deus ali, né? Paulo impôs a mão sobre os discípulos, né? Esses novos conversos aí, e eles receberam o Espírito Santo. O que é receber o Espírito Santo? É a promessa do batismo do Espírito Santo que Jesus deu, Jesus falou. João Batista falou sobre isso, sobre o batismo do Espírito Santo. Logo, prezado, perceba comigo que na sequência do batismo nas águas há o batismo com o Espírito Santo, que é os ministros, servos de Deus, impor a mão, entende? Impor a mão e a pessoa ali fazer oração para a pessoa ser batizada com o Espírito Santo. O que é batizar com o Espírito Santo, irmão Fábio? Ela vai receber poder para poder testemunhar de Jesus Cristo e do Evangelho. Irmão Fábio, eu fui batizado e não profetizei, não falei em línguas. Irmão, a Bíblia diz que o batismo com o Espírito Santo é recebimento de poder. Isso não quer dizer que todas as vezes que você for batizado com o Espírito Santo, você terá que, em todos os contextos, falar a língua e profetizar. No primeiro século, esta era a forma, ok? Como sinal de que a pessoa estava recebendo o poder de Deus, o Espírito de Deus, ela profetizava e falava em língua. Isso não quer dizer que do primeiro século para cá, até nossos tempos, foi sempre assim, ok? Não quer dizer isso. Porque os dons de Deus, o poder de Deus é dado conforme o contexto, conforme a situação. No primeiro século havia necessidade ali de falar línguas e profetizar. Hoje, de repente a necessidade pode ser outra. Se você receber, por exemplo, o dom do amor, que é o maior dom, com certeza você vai dar testemunho de um grande poder de Deus aqui na Terra, ok? Se você receber o dom do amor, você vai testemunhar muito do Evangelho aqui na Terra. E como que falta amor hoje em dia, não é, prezado? Em outras palavras, se você foi batizado e o ministro, o seu pastor, não colocou as mãos após o batismo nas águas, para você receber poder do Espírito, você não foi batizado
conforme a orientação dos apóstolos, ok? Essa é a orientação dos apóstolos. Você pode ler o livro de Atos lá, você vai perceber que era assim que eles faziam. Batizava nas águas e em seguida orava impondo as mãos para que as pessoas recebessem ali o batismo com o Espírito Santo, tá bom? O batismo em nome de quem, prezado? Atos 19, verso 5, em nome de Jesus. Atos 8, 16, em nome do Senhor Jesus. Atos 10, 47, e mandou que fosse batizado em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor, ou seja, Jesus. 1 Coríntios 1, verso 13, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou vocês foram batizados em nome de Paulo? 1 Coríntios 1, 13 aí. Dando a entender o que? Paulo está falando, Cristo está dividido? Foi Paulo que foi crucificado por vocês? Em outras palavras, as pessoas foram batizadas por aquela pessoa que foi crucificada por elas. Quem? O que está subentendido nesse verso? Jesus Cristo. Ok? Eles eram batizados, os discípulos foram batizados, não em nome de Paulo, mas no nome daquela pessoa que foi crucificada, ou seja, Jesus Cristo. Atos 22, 16, levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor Jesus, ok? Ou Yeshua, como diz lá no hebraico. Aí vem uma contradição, prezado. Mas o batismo não é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme Mateus 28, 19. Que lá no Mateus 28, 19 está escrito: ide batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não está? Muito bem. E agora, como entender isso? Como vocês viram, prezados, durante todo o livro de Atos ali, eu mostrei vários versos para vocês. Ainda tem outros versos que mostram que os discípulos eram batizados somente em nome de Jesus Cristo. E aqui em Mateus 28 ali fala que deveria batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que, prezado? Qual a explicação da redução do batismo ali em Atos? Porque os irmãos ali, quando você percebe os batismos ali, nenhum dos batismos é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só era em nome de Jesus. O que aconteceu? Será que eles estavam desobedecendo a Jesus Cristo e descumprindo uma ordem, né, do próprio mestre ali? Será? Muito bem. Essa explicação, tem uma explicação para isso. Se você pegar, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, prezado, a Bíblia de Jerusalém, no rodapé dela, a Bíblia de Jerusalém é uma Bíblia muito considerada, como que a mais próxima aí dos originais, ok? No rodapé da Bíblia, você encontra esse comentário aqui, ó. É possível que em sua forma precisa, essa forma reflita influência do uso litúrgico posteriormente fixado na comunidade primitiva. Sabe-se que o livro de Atos fala em batizar em nome de Jesus. Mais tarde, deve-se ter estabelecido a associação do batismo às três pessoas da Trindade. Prezado, você sabe que a Bíblia é interpretada, não sabe? Ok? Que a pessoa ela pega uma realidade e ela interpreta aquela realidade conforme o conhecimento de mundo dela. Você sabe disso, não sabe? Muito bem. A própria Igreja Católica, ela fala, como você viu aqui no documento, que nos manuscritos anteriores, assim, a Bíblia, não sei se vocês sabem disso, prezado, mas a Bíblia ela é escrita, as escrituras são escritas em pergaminhos e papiros, e pergaminhos, ok? Que é aquele rolo antigo, né, escrito em couros, e posteriormente a Bíblia passou a ser escrita em códice, o que eles chamam de códice, que é algo parecido com livro, não é bem um livro, mas parecido com livro, entende? O que acontece? O que existe de fato sobre isso? O fato é que não há
batismo em nome da Trindade, você não encontra esse batismo em nome da Trindade nos papiros e nem nos pergaminhos mais antigos, entende? Só encontra nos códices, ou seja, nos livros que vieram posteriormente, bem depois dos papiros e dos pergaminhos do primeiro século. Em outras palavras, prezados, na escritura mais antiga dos evangelhos, nas escrituras mais antigas, nos manuscritos mais antigos, havia em nome de Jesus, e que em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo foi uma interpretação que houve através dos tempos, através dos séculos, conforme a própria Bíblia de Jerusalém. Outro exemplo, tem um livro escrito pelo Papa Bento XVI, chama Introdução ao Cristianismo, e nesse livro aí, fazendo um comentário sobre Mateus 28:19, o próprio Papa Bento XVI, ele fala aqui, ó: a forma básica da nossa profissão de fé trinitariana, Mateus 28:19, tomou forma durante o curso dos séculos. Ó, no primeiro século não tinha aquilo lá. Ok? No primeiro século não havia essa interpretação. Que tomou o curso dos séculos, segundo e terceiro, em conexão com a cerimônia do batismo. Medida que o seu lugar de origem está em causa. Veio da cidade de Roma. O batismo da Trindade, em Mateus 28:19, portanto, não se originou a partir da igreja original, que começou em Jerusalém por volta do ano 33. Era um pouco como a evidência demonstra, uma invenção posterior do catolicismo romano, completamente inventada. Muito poucos sabem sobre esses fatos históricos. Introdução ao Cristianismo, por Joseph Ratzinger, o Papa Bento XVI lá. Em outras palavras, o Papa deixa claro aqui que quem criou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo foi a Igreja Católica, no decorrer dos tempos, que nos originais, conforme você viu na Bíblia de Jerusalém também, nos originais mais antigos não tinha em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma criação católica, prezado. Ok? É uma criação católica. Por isso que quando você vai no livro de Atos ali, você tem que questionar, né? Você tem que parar para pensar. Por que todos os batismos são feitos em nome de Jesus e só tem um verso na Bíblia falando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Por causa disso, prezado. Por causa disso aqui, ok? Você tem que ser crítico, prezado. Porque para curar é em nome de Jesus Cristo. Para orar é em nome de Jesus Cristo. Para expulsar demônio é em nome de Jesus Cristo. E somente para batizar tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para pensar, prezado. Ok? Mas está na Bíblia. Lembra, irmãos, que a Bíblia é traduzida. Lembra disso? Quando a gente lê a Bíblia, a gente não pode pegar o texto em versos isolados. A gente tem que comparar a Bíblia com outros versos. Ok? Porque o batismo é somente em nome de Jesus, prezado? Gênesis 41, 38 e 40. Há algumas pessoas que interpretam assim: não, meu Fábio, batismo em nome de Jesus, ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é a mesma coisa. Não tem nenhuma diferença. Irmãos, para falar sobre esse tema, é importante também entender a expressão em nome de. Ok? Algumas pessoas não entendem o significado da expressão em nome de. A expressão em nome de quer dizer por ele, ok? Ou na autoridade dele. Se for uma só pessoa que está dando autoridade, é em nome dele. Nome de uma pessoa. Se for mais uma pessoa, seria em nome deles, ok? Certo? Por exemplo, se seu pai chegar lá e pedir, se seu pai em um determinado contexto pedir para você ir a uma venda, né, a um comércio, comprar algo fiado, por exemplo, você vai chegar lá e vai falar assim: olha, eu estou aqui em nome do meu pai para comprar isso e aquilo, ok? Se o seu pai tiver autoridade, tiver nome limpo, o vendedor irá
com certeza irá vender o fiado aí, né? Ok? Irá vender fiado para o seu pai. Porque você foi em um nome de uma pessoa que tem autoridade, que tem nome ali, ok? Se for mais de uma pessoa que que o enviou à venda, você vai chegar lá e vai falar, ó, eu estou aqui em nome do meu pai, em nome do meu avô, em nome da minha mãe. Mas se for uma só pessoa que enviou, é em nome só de uma pessoa, ok? É importante que você entenda isso. E esse texto aí de José, dá pra gente exemplificar muito bem isso. Porque dentro do contexto aí você conhece a história. Você sabe que José ganhou de Faraó toda a autoridade. José foi feito senhor em toda a terra do Egito. Vale lembrar, prezado, que José é uma figura de Cristo. E quando você olha José, você consegue entender ali a relação de Jesus. Quando você olha a relação de José com Faraó, você entende a relação de Jesus com o Pai. José recebeu toda a autoridade lá no Egito e Jesus também recebeu toda a autoridade do Pai. A Bíblia diz que Jesus falou, toda a autoridade é me dada no céu e na terra. Falando sobre o caso de José ali, você percebe que em algum momento da história, quando chegou o tempo de seca, as pessoas foram até Faraó, atrás de alguma ajuda ali. E o que Faraó falou? Falou assim, olha, não é comigo não, vai até José que está cuidando disso. O que ele falar, está falado, porque eu dei o governo a ele. E aí José foi lá e deu como é que fala? José criou um imposto para o povo. E José conseguiu comprar quase toda a terra, quase todas as terras e todos os povos ali conseguiu comprar para Faraó. O que eu quero dizer, prezado irmão, é que esses impostos foram cobrados em nome de quem? Em nome de Faraó e de José? Não, prezado, em nome de José somente, porque foi José que criou. Foi no nome dele que foram criados todos esses impostos. Foi ele que mandou, foi ele que enviou as pessoas ali para criar celeiros, né, e estocar ali cereais, etc, etc, ok? Logo, você não pode esquecer esse sentido. Em nome de, é por ele. Em nome de quer dizer por ele, na autoridade dele. Os celeiros, os impostos foram criados na autoridade de José. Embora o faraó deu essa autoridade, mas foi ele que mandou, ok? É importante você entender isso. Falando sobre Jesus, Jesus subiu ao céu e Deus deu autoridade para ele, entregou todas as coisas na mão dele. Quando ele voltou, ele falou, olha, chegou aos discípulos e falou, vocês vão lá, vão pregar a mensagem, vão pregar o evangelho, ok? Vão ensinar, e quem crê de coração, quem acreditar genuinamente, vocês vão batizar em meu nome. Quando Jesus falou batizar em meu nome, vale lembrar que no original bíblico, lá no original, tá, ide fazer discípulo em meu nome. Como eu falei, acrescentaram aí o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas em meu nome. Por que tem que ser em meu nome? Porque a doutrina do batismo, quem mandou o batizar foi Jesus Cristo, entende? Por isso que é errado falar em nome do Pai, do Filho. Por isso que lá no livro de Atos não está em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque quem mandou a ordem de batizar é de Jesus, do Filho de Deus. Logo, quando você viu aqueles vários textos lá vários textos lá mostrando os apóstolos batizando em nome de Jesus, o que queria dizer aquilo? Isso aí, ó. Eu te batizo em nome de Jesus. Em outras palavras, por ele que me enviou, por ele que me deu essa autoridade, eu estou te batizando agora. Entende? Por ele, não por eles, prezado. Entende a diferença, prezado? Ok? Olha lá, conclusão. Batismo é uma cerimônia que demonstra que houve arrependimento, perdão e remissão. Se aconteceu uma mudança no seu coração, se você creu no evangelho genuinamente, próximo passo é o batismo, prezado. Próximo passo é o batismo. Ah, não quer batizar? Então não aconteceu nada com você ainda. Não creu ainda no evangelho, tá bom?
Precisa crer verdadeiramente. Após o batismo nas águas, é ministrado o batismo com o Espírito Santo, símbolo de recebimento de poder. Ah, meu pastor não fez isso, está errado. O ministro da verdade, conforme a sã doutrina, tem que fazer isso. O batismo é somente em nome de Jesus. Como eu falei, batismo em nome da Trindade é batismo católico, católico romano. O batismo bíblico, baseado na sã doutrina, baseado no primeiro século, é somente em nome de Jesus. Por quê? Porque somente em nome de Jesus. Porque foi Jesus quem deu autoridade para ir, ok? É Ele que mandou. Né? Na autoridade dele que você vai. Do mesmo jeito que na oração você vai ao Pai em nome de Jesus, no batismo você vai somente em nome de Jesus. Do mesmo jeito que para expulsar demônio é somente em nome de Jesus, não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o batismo é somente em nome de Jesus. Como está na Bíblia, lá em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Como você viu, prezado, a própria Igreja Católica, eles mesmos falam que posteriormente, nos manuscritos mais novos, né, que vieram depois do primeiro século, foi alterado, foi interpretado de forma a satisfazer a crença da Trindade da própria Igreja Católica, ok? É isso aí, prezado, em nome do Senhor Jesus, espero que você tenha sido edificado com esse estudo, em o nome do Senhor Jesus.